Fala galera, você agora acompanha o programa Ligados no Enem pelo nosso site. As disciplinas dessa segunda edição são português e química. E a gente já volta com português porque tem dúvida rolando. Roda VT. Meu nome é Lucas Lima. Eu queria saber como eu posso diferenciar as contrações, combinações e preposições. E aí, professor Nando, como diferenciar todas elas? Bem simples, não tem nenhum bicho de sete cabeças, é muito fácil. A mais famosa destas, que você acabou de citar, são as preposições, que elas têm por finalidade apresentar um elo, uma ligação entre vocábulos que nós conhecemos como palavras. Chega de sofrer, a preposição de, ela na verdade está unificando dois verbos, chega e sofrer. Outro fator importante é que as preposições, elas formam locuções prepositivas. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Combinação e contração das preposições. Combinação, quando não sofrem nenhum tipo de redução ou perda. Exemplo, A mais O forma AU, A mais OS forma AUS. Já na contração, quando na ligação elas vão sofrer algum tipo de redução, elas serão minimizadas. As preposições que se contraem são, a mais famosa delas, a preposição A, com um artigo definido ou com um pronome demonstrativo de caráter feminino. A mais A, que aí você tem um acento, que é o acento grave da crase. E A mais As, que também de forma pluralizada. Só lembrando, tá, Júlia? Quando a gente fala em número de palavras, a gente fala em singular e plural. Singular, uma unidade. Plural, duas ou mais. Sim. Então, aqui nós temos o singular da crase, do acento grave A, e o plural do acento grave, justamente formando o indicador de crase. Com o pronome demonstrativo. Os pronomes, eles demonstram. Por exemplo, esse, essa, esses, essa e isso, eles podem demonstrar ou fazer referência a algo que já ocorreu. Já este, essa, este, esta, isto, faz uma demonstração de algo que está próximo ou que está na iminência de acontecer e a proximidade é muito grande. Então, na aplicação dos pronomes demonstrativos, é importante que você tenha esse viés, essa preocupação para não errar e não confundi-los. Observe que o A, ele também de forma contracta, ele está se contraindo com o pronome demonstrativo aquele, que também pode ser indicador de crase, desde que o termo que o anteceda solicite, peça a preposição a. A mais aquelas, que forma também aquelas de forma pluralizada e no feminino. Então, desde que o termo que preceda faça essa solicitação, esse pedido, então automaticamente você pode unificar, fundindo. Uhum. Professor, a palavra aquilo, né, entre aspas, ela parece muito um substantivo. Claro que não é, mas a gente sabe que assim, às vezes na hora da prova, naquela agonia toda, de repente, ai meu Deus, é uma palavra masculina, né? E pode haver aí na hora confusão do aluno. Como diferenciar e ele ficar ligado que na verdade não, que ele pode se contrair, usar a crase e que vai dar tudo certo. Permita-me fazer uma analogia. Quando você citou isso, eu lembrei da Semana de Arte Moderna, porque os vocabulários, as palavras, elas começaram a ser modificadas justamente naquele movimento artístico-literário que teve como finalidade aparecer, quebrar rótulos, destruir paradigmas, tradições. E os vocábulos, as palavras também entraram nesse contexto. Hoje nós temos uma mania de substantivar palavras. Isso, como por exemplo, professor. Aquilo a gente já adequa à nomenclatura de algo que a gente não sabe o que é. Isso, professor. A mesma coisa acontece com coisa. Deixa de coisa, menino. Você não sabe nem o que é coisa, mas a gente terminou substantivando a palavra. As palavras. É importante que você entenda que o pronome, ele vai ter um viés de acompanhar um verbo. Um substantivo, ele tem a função de nomear, de estabelecer nome às coisas. Júlia, substantivo próprio, é o nome dela. Fernando, substantivo próprio, é o meu nome. TV Ponta Verde, nome da TV. Então, é importante que você distinga se você está estabelecendo um nome, uma nomenclatura, substantivo. Mas se você está servindo para acompanhar ou demonstrar algo referente ao verbo, aí é pronome. Então, você saiba distinguir, diferenciar. Boa, professor. E a preposição de, professor? Ótimo. De. Que preposição fazemos de com ela? Tão famosa, essa preposição é tão famosa, tão utilizada. E a preposição de também é importante que ela faz fusão com outros termos. Por exemplo, de mais o qual. O qual é um pronome relativo.
Fui ao shopping, vírgula, o qual estava em liquidação. Então, você aí estabelece o qual como pronome. E esse pronome relativo, ele quando é associado à preposição, você pode criar uma locução prepositiva. O grande e principal fundamento do DI é criar locuções prepositivas. Lembrando que a preposição, ela vai unificar vocábulos. Então, nesse caso, o do qual, da qual, dos quais, das quais. Assim, da mesma forma, ou simultaneamente, ocorre com o em. Em mais o qual, no qual. Em mais a qual, na qual. Então, esses termos são de grande importância também como conectores de uma possível produção textual que você venha a praticar em dissertação, que é na redação do Enem, no dia 3 de novembro, lá que você vai ter. É a história da elegância, né, professor? Isso, da postura. Fica um termo mais elegante. Na escrita, quando você escreve... Eu costumo dizer hoje aos meus alunos, inclusive os meus fofísticos, que se você hoje não souber argumentar, você está perdido. E a argumentação dar-se-á de que maneira? Tanto no aspecto linguístico, na fala, como também na elegância da escrita. Sim, não adianta você saber falar e quando você vai para o papel você não saber o que colocar no papel. E, da mesma forma, você não adianta escrever bem, mas quando você vai falar, a sua fala não é produzida de maneira adequada. Então, a língua portuguesa, a gramática normativa, com a junção da crase, com as nossas preposições, o plural de substantivos compostos, com o uso do porquê, com o uso do aonde e do onde, são termos que ajudam a nos expressarmos de maneira correta. Isso. Não só no aspecto da fala, como da escrita. E a preposição em, professor? Em geralmente dá ênfase a lugar. Então, quando você vai fazer uma referência a lugar, da mesma forma que onde, há uma simultaneidade muito grande do pronome onde com a preposição em, porque ambos fazem menção a lugar. Sim. Por exemplo, a gente tem mania muito de utilizar o onde ou o em para não enfatizarmos lugar. Porém, eles têm essa serventia. Estive doente, onde minha mãe me medicou. Está errado. Por quê? Porque onde ele dá a ideia de lugar, não de qualidade. Você está debilitado, então você teria que usar outro elemento. Então, tanto o em como o onde, que são simultâneos nesse caso, eles dão ênfase a lugar. E essa simultaneidade, ela é danosa caso você não a utilize de maneira correta. Eu costumo dizer, professor, uma coisa assim, não é muito o que a gente diz, mas como a gente diz que vai fazer toda a diferença, né? Isso. Às vezes a maneira como você vai colocar, exatamente. O modo de falar ele é importantíssimo e garante um bom entendimento. Eu costumo dizer que um bom dia, ele pode ser um dos melhores elogios que você receba no dia inteiro, mas também pode ser um dos piores. É verdade. Depende da maneira que você externa aquilo que você quer produzir. Tem sem um dúvida, sem dúvida. Que é maravilhoso, mas tem bom dia também que é complicado. Finalizando a dúvida da Júlia, que foi pronunciada aqui pelos internautas, em mais a, na, ou você pluraliza o nas. Em mais o, no, ou você vai pluralizá-lo nos. E a gente tem também a preposição per, né, professor? Isso. Que também se une aí e muda, né? Observe, Júlia, que quando vem aqui, ó, com as formas antigas do artigo definido lo ou lá, per mais lo, pela. Eita, professor, então quer dizer que pela e pelo, não sendo substantivo, sim, principalmente pelo, mas sim uma locução prepositiva que, na verdade, foi uma fusão. E essa fusão, ela tem como característica também estabelecer essa ligação, essa conexão entre as palavras, pela primazia da palavra ou pela simultaneidade dos fatos. Então, esse pela, ele está exercendo a função de locução prepositiva porque ele está interligando pensamentos, ideologias. Toma cuidado para não confundir. Na morfologia, Júlia, são 10 classes gramaticais. Nossa, professor. E as palavras hoje, como eu já disse, elas têm uma funcionalidade de serem substantivadas. Você tem que ter muito cuidado. Por exemplo, viver é perigoso. Viver é um verbo. É uma frase de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Viver é muito perigoso. Então, viver é um verbo. Você é automático, é um verbo, segunda conjugação. Eu vivo, tu vives, ela vive, nós vivemos, paraná, paraná, paraná. Mas a vida é muito perigosa. Então, quando você faz essa substituição, automaticamente viver passa a ser uma palavra substantivada. Subtende-se que é um substantivo. Isso. Agora, eu sei que você trouxe aqui exercícios práticos para a gente tirar essas dúvidas na prática. Vamos lá, professor. Identifique as palavras que se uniram para formar as preposições, as combinações e as contrações abaixo. Um grande macete, uma grande dica para questões objetivas é você eliminar as absurdas. As que estabelecem o caos, que você fica aperreado, angustiado.
Por quê? Porque fica mais fácil de você acertar a correta. Então, aqui você observa que são 5 alternativas, que é o que você vai encontrar no Enem. Letra A, B, C, D e E. Então, você analisa cada uma delas e aquelas que você já sabe que são absurdas, você, descarta. Por exemplo, letra A, obrigada pela atenção. Aqui nós temos explicitamente uma frase exclamativa, devido ao sinal de exclamação. Analise que a contração é feita pela preposição per mais o ló ou lá. Nesse caso é o lá. Obrigada pela atenção. Mas ele está dizendo o seguinte: identifique as palavras que se uniram para formar as preposições. Aqui nós não vamos ter objetivação de termos, a gente vai marcar um X. Aqui a gente vai observar cada uma delas e unificá-las. Estudei nesta escola, na letra B, desta mesma maneira, né, mais esta ou este. Então, nesse caso, você vai estabelecer a fusão e automaticamente escrever o correto. Letra C, entregue o trabalho àquela funcionária. D, preciso daquele livro agora. E a letra E, fui à escola mais cedo hoje. Coloca, por gentileza, o próximo slide, para que a gente possa explicar ao internauta como foi a resolução. Observe que aqui na letra A, a preposição por, mais a fusão com ló ou lá. Nesse caso, a presença do artigo foi decisiva para quê? Porque a palavra atenção exigiu. Nesse caso, obrigada pela atenção, fundiu-se a preposição, mais a presença do artigo. Na letra B, o nesta ocorre a preposição em contrapartida do pronome demonstrativo esta. Nesse caso, em mais esta, nesta. Na letra C, entrega o trabalho àquela. Lembrando que o A está com acento grave, indicador de crase. O que é que vai acontecer? Aquela funcionária, preposição a, porque entrega o trabalho a aquela. Isso. Preposição a, mais a presença do pronome aquela, que é um pronome indefinido, e essa fusão estabelece o indicador de crase. Na letra D, preciso daquele livro agora. Preposição de, mais a presença do pronome aquele, funcionando da mesma maneira. E para finalizarmos, fui à escola mais cedo hoje. Preposição a, mais junto com o artigo a. Porque se eu fui a algum lugar. E esse escola, como a gente já viu na aula, é uma palavra substantiva feminina. Então, preposição artigo. Fundiram-se, indicador de crase, alternativa correta. Ok, professor. Agora, tá pensando que só vai ficar por aí, é? Tem mais dúvida rolando e a gente vai ver agora. Meu nome é Rua Quaresma e minha dúvida é sobre o uso dos porquês. E agora, professor, porquê junto, separado, com acento, sem acento? Como é que a gente usa esses danados, esses porquês, professor? É pertinente sua colocação, é pertinente a dúvida dos internautas. O uso dos porquês é meio complicado, porque justamente o pessoal confunde muito. Então, tem 2 situações de o porquê estar separado e 2 situações de o porquê estar unificado. São 4 situações que a gente tem que subdividi-las rapidamente. Façamos da seguinte maneira: uso do porquê separado, uso do porquê junto, uso do porquê com acento. Onde é que eu coloco no final? Onde é que eu coloco no início? O porquê é conjunção, o porquê pode substituir por motivo, a gente vai ver a partir de agora. Passa aí, por gentileza, querido. Observe aqui o porquê da primeira situação. Porquê da junção da preposição por, a gente acabou de falar sobre preposição, com o pronome interrogativo que. Ou com o pronome relativo que. Detalhe, dica quentíssima para você internauta. Cuidado com o uso dos ques. Hoje nós temos, Júlia, um erro de gramática chamado queísmo. Nossa, que é a abundância de ques, tanto na fala, como principalmente na escrita. Lembre-se que ele também exerce uma função de pronome relativo. E como outros, ele pode ser substituído. Sim. O qual, a qual, os quais, as quais, ou as devidas locuções prepositivas podem substituir aquele carinha ali para evitar que você caia na malha fina da redundância, que é a repetição desnecessária. Tudo que é desnecessário traz prejuízo. É excesso, né, professor? Pois é, tanto em questões objetivas como na escrita também. E eu acho também, professor, que o que em excesso, ele não limpa o texto. Fica um texto muito, assim, cansativo, rebuscado. Isso. É melancólico. Né? É, muito triste. Não limpa. Para quem está lendo, é aquela coisa cansativa, esmorecida, prejudicial e danosa. Exatamente. Realmente é complicado. Então, fantástica cuidado a dica. Com a aplicação do que. Preposição por, pronome que. No primeiro caso, ele vai assumir o significado de por qual. Então, você pode substituí-lo. Por qual motivo ou por qual razão. E pode ser aplicado tanto em frases interrogativas como afirmativas. Vamos para os exemplos. Porquê separado, sem acento.
Ainda não retornaram meus e-mails? Observe que o porquê ele está no início, diante de uma frase interrogativa. Olha o sinal de interrogação aqui, que nos auxilia nesse processo. Você pega esse porquê e substitui por qual motivo. Perdeu o nexo? Perdeu o sentido? Ah, fofinho, perdeu não. Então subtende-se que o uso do porquê está colocado de maneira correta. Separado e sem acento. Você deveria saber por que isso costuma demorar. Observe que aqui o porquê, ele pode ser substituído pela expressão por qual motivo. Se não causar dano ao texto, subtende-se que o porquê está utilizado de maneira correta. Assim, já no segundo caso, quando o que é um pronome relativo, o porquê passa a significar pelo ou pela qual. Por exemplo, aquela rua, porque passamos, abriga a melhor sorveteria da cidade. Esse calorzão, Maceió, mais de 30 graus, o sorvete seria muito bom. Substitui o porquê, traz a expressão pela qual. Perdeu o sentido, perdeu o nexo? Não. Então significa que o uso do porquê está de forma correta. Pode passar, querido. Agora, e o porquê separado e com acento? Vem comigo, mas vem sem medo, tá? Também é resultado do por, que é a preposição, mas a presença do que como um pronome interrogativo. E por isso também vai significar por qual motivo. Por exemplo, a única diferença é que o porquê acentuado só aparece onde? No final. Essa é a dica quentíssima para você que vai fazer o Enem dia 3 de novembro, prova de códigos e linguagens. A presença do porquê separado e com acento vem no término das orações. Se a documentação já foi enviada, você está nervoso? Por quê? Então, nesse caso, venha no final. Perceba que ele vai ser acentuado diante de uma frase interrogativa. Na junção da preposição por e do pronome que. Interrogativo que. Pode passar aqui. Já falamos sobre os dois porquês separados. Agora vamos entrar nos dois porquês juntinhos. Muito bem. O porquê junto é uma conjunção. Palavra que vai ligar dois termos ou duas orações, que tem a mesma função sintática em uma frase, ou um período, como queira. Como se trata de uma conjunção causal ou explicativa, para saber causal, indicadora de causa, de motivo, explicativa, que está explicando algo que já foi dito. Para saber se o porquê de uma frase é ou não junto, tente substituí-lo pelo pois. Ou uma vez que. São elementos ou estruturas que são conjunções que estabelecem a função de elo ou ligação entre termos ou orações. Substituir pelo porquê. Não perdeu o nexo, não perdeu o sentido, significa que está correto. Observe. Não foi à festa porque teria prova no dia seguinte. Olha a substituição, não foi à festa, pois teria prova no dia seguinte. Perdeu o sentido? Perdeu o nexo, não. O porquê é indicador de conjunção explicativa. Junto, sem estar acentuado. Lembre-se, porquê junto, sem estar acentuado, indicador de conjunção. Pode ser substituído pelo pois ou uma vez que. Pode passar? Ok. Agora a gente vai para o porquê junto com acento. Com acento, isso. E esse é bem facinho, não tem erro. Observe que o porquê junto e com acento vem sempre precedido por um artigo definido. Mas peraí, eu lembro, fofinho, que você disse lá no início que o artigo ele tem a funcionalidade de estar precedendo um substantivo, definindo-o ou indefinindo-o. Tá certo, mas o porquê ele está sendo precedido por artigo? Por quê? Porque ele vai ser uma palavra substantivada. Porque, na verdade, ele vai ser substituído por motivo, por causa. Observe, significa razão ou motivo. Por isso que ele é precedido de artigo. Olha o exemplo. Ninguém me disse o porquê, ou seja, ninguém lhe disse o motivo da reunião. Por isso que é junto e com acento. Os 4 elementos, os 4 porquês. Joia, professor. O nosso sinal tocou de novo. E é hora da gente ir para nossa outra aula, que é a nossa aula de Química, hein, gente? Mas olha, fica sempre ligado, porque as nossas dicas são muito, muito importantes, tá? Então, a gente agora vai fazer a nossa aula de Química e tirar todas as dúvidas a esse respeito. Vamos
Vamos exercitar mais o raciocínio diante da química. É hora dessa matéria cheia de substâncias invadir o nosso Ligados. Vamos para a nossa primeira pergunta da web. Meu nome é Arthur Bernardes e eu tenho 17 anos. E a minha dúvida em química em uma reação nuclear, após o bombardeio do núcleo do átomo, é possível serem emitidas partículas não elementares? Nossa, professor, não vou nem repetir a pergunta, tá? Já vou jogar a bomba aí nas suas mãos. Explica pra gente tudo isso. Boa tarde. É literalmente a bomba, né? Falar sobre radiação nuclear, né? Então, depois que tem um bombardeio dos elétrons no núcleo do átomo, o que é que acontece, né? Se a gente lembrar um pouquinho aí de radiação nuclear, é um assunto aí interessante para se ver na química do ensino médio. A radiação nuclear, ela tem a ver com o núcleo da matéria. Normalmente, Júlia, as reações elas acontecem na eletrosfera. Essas reações comumente utilizadas hoje em dia, que não é reação nuclear, acontece nos elétrons. Doa, recebe, compartilha elétrons. Que a gente nem vê, né, professor? Mas elas estão Isso, lá. a gente não tem as a reações noção. estão acontecendo, né? Isso, ela acontece e a gente não percebe a olho nu, mas elas estão acontecendo a nível atômico. E a reação nuclear, ela, como o próprio nome já fala, ela é uma reação acontecida no núcleo. Essa reação, diferentemente da reação química tradicional, ela trabalha com um alto potencial energético, né? A gente tem lá a Angra, que está parada ainda, mas a Angra é uma usina nuclear. A usina nuclear ela tem suas vantagens e desvantagens, né? Ela tem uma vantagem muito forte que é a produção de alta energia, mas ela é uma forma de produzir energia muito cara se comparado com o que nós temos hoje no Brasil. Nossa principal fonte energética, a hidrelétrica. Nós temos agora a fonte de energias renováveis, eólica, solar, entre outras. Não tem o mesmo poder energético que a reação nuclear, mas a reação nuclear ela tem as suas vantagens e suas desvantagens. Pode passar para o próximo slide. Como eu falei, ela vai ter a interação no núcleo, ela vai trabalhar com o núcleo do átomo. Se nós lembrarmos um pouquinho da definição atômica, né, a definição quântica que tem dos níveis atômicos hoje em dia, nós temos o núcleo com prótons e nêutrons, isso é o que tem dentro do núcleo do átomo, e os elétrons eles estão circulando aqui a nossa vizinhança, né? Hoje nós trabalhamos com a parte quântica da teoria atômica. Nós não podemos determinar onde esse elétron está. Antigamente, nos outros modelos atômicos, nós tínhamos as camadas e ele dizia, o elétron pode estar na K, na L, na M. Hoje, com o passar do avanço científico, a gente não consegue determinar com exatidão onde esse elétron está, mas pela teoria quântica eu tenho uma noção e posso fazer cálculos aproximados de onde ele se encontra. Sim. Pode passar? Então, na reação nuclear são emitidos 3 tipos de partícula, que na verdade uma é uma onda eletromagnética. Se eu tenho lá tanto a fissão como a fusão nuclear, na fissão eu tenho a emissão aí de 3 tipos de partícula. Partículas que são emitidas, partícula alfa, explicando um pouquinho o número aqui que aparece no símbolo. Se eu tenho o 4 em cima, aqui eu estou relacionado ao número de massa, tá? Então, o número de massa, 4, e o número de prótons, 2. Para alfa, ela é muito semelhante ao núcleo do hélio. Então, se eu emito uma partícula alfa, eu tenho que fazer aí as contas para o número de massa, 4 e 2. Se eu emitir uma partícula beta, eu já tenho número de massa inalterado, a gente precisa estar bem atento nisso, o número de massa ele não vai alterar, a gente vai mostrar aqui no exemplo um pouquinho mais para frente, para ficar mais visível. Já o número de prótons, ele vai ter uma redução de 1. Então, se eu emito uma partícula beta, eu vou ter aí número de massa inalterado, número de prótons menos 1. Já a gama, que eu falei que era uma partícula, mas na verdade foi descoberto que é uma onda eletromagnética, ela não altera nem número de massa e nem número de prótons, tá? Então, Rutherford, quando ele fez esse experimento, ele identificou esses 3 tipos de partícula, a alfa, a beta e a gama. Uma é carregada com uma massa interessante,
Se ela é carregada com massa interessante, eu vou mostrar mais um pouquinho na frente, pode passar para o próximo slide. Se ela é carregada com uma massa interessante, ela não tem um alto poder de penetração. Então, a partícula alfa, quando ela é emitida, ela não passa de uma folha de papel. Então, essa partícula ela não vai prejudicar o ser humano. A gente tem aí alguns equipamentos que emitem radiação, né? O raio-x é um deles, o eletromagnetismo é outro deles, aquele ressonância magnética nuclear. Então, essas partículas que são emitidas através de núcleos, né, de radiação, se emitir a alfa, eu não tenho um alto poder de penetração. Ele chega na pele e não vai lhe fazer tanto problema. Já a beta, ela já passa de uma partícula, ela já passa de uma folha de papel e ela é brecada, ela é parada uma lâmina de alumínio. Se você perceber, ela já teve mais poder de penetração, mas ainda não é tão alto. Já a gama, se a gente lembrar lá, ela não vai variar no número de massa e nem no número de prótons, ela é uma partícula extremamente leve, ela é uma onda eletromagnética. E essa onda, ela tem um poder de penetração até para passar por uma placa de chumbo. Ok. Então, isso é bem problemático quando eu tenho emissões de partícula gama. Agora, professor, tem mais dúvida, viu? Vamos lá, vamos ver, gente, qual a próxima dúvida aí da web. Oi, meu nome é Guilherme, tenho 18 anos e a minha dúvida sobre química é por que a ligação íon-dipolo é a mais forte? Professor, o que é isso, professor? Vamos lá. Continuando aí, por que uma ligação íon-dipolo ela pode ser considerada uma ligação mais forte? Para a gente entender essas interações entre as moléculas, a gente precisa levar em consideração que existem 4 interações. Tá? Dipolo induzido é uma interação molecular de caráter mais fraco. Essa força intermolecular ela ocorre em moléculas apolares. Aí a Júlia pode perguntar, o que seria essa molécula apolar? Ia perguntar, levando professor. um pouco a parte lá do professor de português, o A ele tem um prefixo de negação. Então, é uma molécula que ela não é polar. Se ela não é polar, ela não tem uma diferença de carga. Eu consigo encontrar essas moléculas apolares em oxigênio, onde eu vou ter o átomo do oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, CO2, o dióxido de carbono, e CH4. o metano, né, o gás metano, CH4. Então, essas substâncias elas são apolares porque ela não tem essa diferença eletromagnética nas cargas. Esse seria o dipolo induzido, essa é a força intermolecular mais fraca que a gente tem. Pode passar para o próximo slide. Eu posso ter agora o dipolo permanente, né? Então, eu já tenho uma diferença, um aumento na força intermolecular e essa é ocasionada em moléculas polares. Aí vem diferença de eletromagnetismo. As forças eletromagnéticas da molécula, ela vai ter uma diferença de polarização. Então, aqui eu tenho a água. A água ela é uma molécula polar, né? A gente vê aqui, nossa comumente utilizada a água, ela tem o oxigênio e tem os hidrogênios ligados a ela, exercendo uma polarização. Amônia, monóxido de carbono e o cloreto, ele também vai ter esse caráter polar. Então, o dipolo permanente é uma força intermolecular um pouquinho mais forte do que a dipolo induzida. Pode passar. Ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio nessa sequência é uma ligação com uma força maior. Então, como ocorre essa ligação de hidrogênio? Essa força ocorre em moléculas polares. Eu já sei que a molécula polar é mais forte porque o dipolo permanente é mais forte que o dipolo induzido. E esse átomo de hidrogênio é diretamente ligado a um átomo. Aí vem uma coisa muito interessante da eletronegatividade. Se a gente lembrar um pouquinho da tabela periódica, família 5, 6 e 7A, eu tenho a família do oxigênio, nitrogênio e do flúor. Se eu tenho na minha molécula o hidrogênio ligado a esses 3 elementos aqui, que são considerados os mais eletronegativos, eu tenho uma ponte, uma ligação de hidrogênio. A água pode ser considerada uma ligação de hidrogênio e essa ponte de hidrogênio ela é mais forte do que os 2 dipolos utilizados. Pode passar para o próximo. Já quando eu tenho
o que da questão, a interação do íon dipolo, então eu vou ter um íon ligado a um dipolo, né? Vamos dizer assim, pela palavra. Essas forças ocorrem entre uma molécula polar, a gente já sabe que aqui tem essa diferença da carga, e apresenta elétrons não ligantes. Tá? O que seria elétrons não ligantes, Júlia? Aqueles elétrons que ele não participam da ligação, mas ele está na molécula. O oxigênio, por exemplo, dependendo de como ele esteja ligado, ele pode ter pares de elétrons não ligantes. Então, certo. A molécula da água, como um exemplo aí de ligação íon-dipolo, a molécula da água apresenta 2 pares de elétrons não ligantes. O oxigênio, se a gente lembrar um pouquinho lá da camada de valência do oxigênio, ele vai ter 6 elétrons. A água, eu vou ter 2 pares de elétrons não ligantes. E se existem íons, o que seria íons? Cátions ou ânions. Então, se a solução ela possui íons e eu tenho a água, eu vou me ligar a isso e formar uma ligação íon-dipolo. Essa ligação é caracterizada, dentre essas interações moleculares, como a mais forte, a mais resistente, a mais difícil de ser quebrada, quando eu tenho aí justamente pares de elétrons não ligantes ligado a cátions ou ânions em solução. Ok, professor. Nosso sinal tocou, mas foi muito bom tê-lo conosco, esse esclarecimento das dúvidas. Química realmente não é uma disciplina muito fácil da gente, mas ela é essencial, principalmente aí para a contabilização de pontos em alguns cursos, né, inclusive. Então, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo, viu, gente? Eu que agradeço. Muito obrigado. E olha, gente, até a nossa próxima aula. O nosso programa na web fica por aqui. Você ficou com alguma dúvida? Manda pra gente nas nossas redes sociais. Você pode mandar vídeo, áudio, pode escrever. O importante é não ficar com dúvida, ó. Um beijão e até o próximo programa. Se Deus quiser, eu espero vocês. Tchau.